Zimmermann, Perispírito. Tem um livro dessa grossura assim, tá? Fininho, do Zimmermann, que trata sobre perispírito e diversas ligações do perispírito. E tem um capítulo específico que ele vai tratar sobre perispírito e enfermidade, porque é importante que a gente conheça sobre o perispírito. Agora nós vamos falar aqui a respeito da influência espiritual, né? As enfermidades e as influências espirituais. O conceito, tipo e cuidado, para que a gente aprenda, pelo menos uma noção aqui, para a gente ter uma ideia de como é que nós podemos identificar na narrativa das pessoas, quando ela está narrando a sua dificuldade, qual o grau que está a sua dificuldade em termos espirituais. Veja, eu estou dizendo aqui, não vou falar aqui, que é direcionado a um espírito influenciando. Quando eu falo espiritual, pode ser ela mesmo com o espírito imortal, gerado por ela em outras vidas, ou interferência de algum espírito por uma questão de perseguição, de ódio, ou nesse sentido, ou temporário. Aquele espírito se aproximou de mim devido ao meu comportamento desajustado. Ou seja, não tem a ver com vida passada, não tem a ver com perseguição, tem a ver apenas com uma temporalidade do meu comportamento desajustado. Tá? Então, quando fala espiritual, é do próprio indivíduo, às vezes dele mesmo, de vidas passadas, que ele vai repetir história, ou é dele que cometeu algo com outros espíritos que tem uma perseguição, ou é ele então entrou em sintonia, tipo assim, passou ali no bar ali, achou que devia estar lá tomando a cervejinha, e se ligou a 4, 5 espíritos, o espírito está com ele e está influenciando ele, simplesmente pela obsessão simples ali, não tem nada a ver com vida passada, não tem nada disso. Então é bom que às vezes as pessoas vêm com essas vibrações para a casa espírita, sentam na nossa frente para falar, e aí é porque a gente detecta, poxa, que grau é essa dificuldade espiritual dela? Será que é de vida passada? Será que é dessa vida? Será da onde é que está isso aí? É isso que nós vamos analisar agora. Se alguém tiver dúvida, pergunta para o mesmo jeito. Então vamos lá. Conceitos são distúrbios ou lesões no corpo físico decorrente de desarmonia psíquica originada das condições pessoais da pessoa e da influência de entidade espiritual. Então nós vamos ver aí muitas vezes doenças simulacros. No livro Transtorno Psiquiátrico e Obsessivo de Manuel Fernando de Miranda, ele vai narrar, vai analisar um hospital psiquiátrico onde alguns doentes psiquiátricos são internados nesses hospitais e algumas doenças são provocadas por influências espirituais. E aí vai falar também ali sobre as características do Alzheimer, vai falar sobre as doenças de Parkinson, do câncer e uma série de outras questões que é da própria alma, gerada por distúrbio emocional, moral dela própria, ou gerada por influências espirituais. Tá? Então é interessante essa obra para a gente poder ter uma ideia do lado espiritual e como é que acontece. Por quê? Porque na hora que eu estou ali fazendo atendimento, se eu tenho essas leituras, a intuição fica mais fácil. Se eu não tenho essas leituras, talvez fique mais difícil. Então, primeiro, se nós analisarmos o ser humano, nós temos que analisar essa visão bio, psico, sócio e espiritual. Teríamos aqui o cultural também, para não deixar fora. Bio, que é a parte biológica, a psicológica, o ser, pela vida que ele tem, pelos valores que ele recebe, social, porque o social interfere na vida das pessoas, e o espiritual, que é a nossa área. Tá? As três primeiras aqui, ó, o conhecimento está aí, humano. E a espiritual, nós deveríamos ter pelo menos o controle ou pelo menos o conhecimento seguro dessa parte. Tá? Nos fatores biológicos, nós temos as questões genéticas, os neurotransmissores, as alterações hormonais. Às vezes pessoas têm problemas hormonais, não tem nada a ver com espiritual. As moças sabem disso, né? As senhoras sabem disso. Então não tem nada de espírito, né? E aí não, porque está com dor espiritual, não é espiritual não, é hormonal. Então não adianta que ele dá paz e tal, tem que se acalmar, deixar passar, né? Aquela fase. Eu não sei bem não, mas é mais ou menos assim, né? Mais ou menos. Os fatores psicológicos, aí temos a personalidade, que a pessoa
pessoa adquiriu pela formação educacional desde a infância. Temos aí o temperamento, o aprendizado, a possibilidade de aprendizagem ou não. Então isso vai interferir. Temos os fatores sociais, os estressores, as redes que nós estamos envolvidos, a família, a escola, né? A mídia, que tudo isso influencia. Às vezes a gente vê comportamentos na família que são gerados pelas novelas. As pessoas assistem os modelos de novela comportamentais, introjetam esse tipo de comportamento e então imaginam assim. E muitas vezes representa isso no atendimento fraterno, contando casos semelhantes. Se você olhar a novela lá, você vai ver que é igual. Ele transferiu aquilo para a vida dele, ou está criando dificuldades. Então são fatores sociais. Tá? E os espirituais, vidas passadas, os obsessores, as provas e expiações e influências espirituais. Essa área aqui, repito, é a área que nós deveríamos dominar. Por quê? Porque é matéria do nosso conhecimento. Tá? Nós possuímos, o que mais possui material para analisar esse conteúdo é o espírito. Ok? As outras crenças que falam na mesma direção, que são crenças espiritualistas, elas não têm a visão lógica que o espiritismo tem. Elas falam, elas apontam, elas analisam, elas chegam às mesmas conclusões, às mesmas análises, até em outros aspectos que o espiritismo não fala. Mas a forma lógica do espiritismo, ela tem uma outra característica. Primeiro, porque quando nós falamos do espírito, Allan Kardec vai afirmar na questão 257 que a sede das percepções, das sensações e do sentimento está no espírito, não está no corpo. O corpo é apenas um instrumento. Então quem sente, quem odeia, quem ama é o espírito. Ah, mas ele está sentindo isso. É o espírito. Ah, mas o corpo está me dando a cólera, diz Hahnemann. Não é o corpo que dá cólera, dá raiva. Quem tem raiva, quem tem desequilíbrio, é a alma. O corpo é apenas a informação. Então quando eu tenho essa visão, eu não coloco no corpo aquilo que não é do corpo. Tá? Bom, daí então, nós temos o entendimento que o mundo espiritual nos dá, que o corpo é o instrumento do espírito, o perispírito ele se utiliza do campo energético do espírito, né, que é a sede das sensações da percepção do sentimento, ele se utiliza do perispírito e o perispírito é plástico, é moldável, de acordo com a característica do espírito. Então, eu, espírito, é que determino qual é a qualidade do meu perispírito. E as moléculas do perispírito vai ter uma correspondente direta com a qualidade moral do espírito. E da onde eu tiro a formação do meu perispírito? Do homem aonde eu estou reencarnado. Eu reencarnei na Terra, absorvo do fluido cósmico universal do óbvio aonde eu estou reencarnado, a parcela devida para a formação do meu perispírito. De acordo com o quê? O meu grau evolutivo. Se eu fosse um espírito mais evoluído, eu absorveria a chamada mágica rarefeita para a formação do meu perispírito. E daria maior probabilidade de movimentação no campo espiritual. Se eu sou menos evoluído, eu capto o atraio da estrutura mais grosseira. Daí a menor possibilidade de percepção espiritual. Então, quanto mais materializado, quanto mais próximo da matéria, menor a capacidade do espírito de perceber, ou entender, ou se desvencilhar dos processos emocionais. Então, o importante é entender o seguinte: a sede está tudo no espírito. Ah, mas o perispírito, tudo bem, isso acontece por causa do espírito. Porque o espírito, perispírito sem espírito não é o homem, o corpo sem perispírito e espírito não é o homem. E o espírito sem perispírito e corpo também não é o homem. Para ser homem tem que ter corpo, perispírito e espírito. Ah, mas tem outras crenças que dividem outras partes. Tudo bem. Duplo etéreo, campo mental, é tudo estrutura do perispírito. Porque o espírito mesmo é indivisível. Percebe? Então, quando eu avanço nesse conhecimento, eu vou entender que na hora que eu estou atendendo alguém, estou atendendo o espírito imortal, que tem experiência de outras vidas, de outras paragens, de valores, de morais que ele desenvolveu, de consequências, tudo isso. Eu não estou só vendo o corpo. Ah, mas eu estou com dor no estômago, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor disso. Isso apenas é reflexo da alma. Tá? Ok? Bom, aí nós temos tipos de influências espirituais: baixa gravidade, média gravidade e alta gravidade. As baixa gravidade é mais fácil de
pessoas conseguem controlar. A gente vai ver como nós mesmos a gente consegue controlar a de baixa gravidade. Surge em momentos específicos, perdas afetivas, imateriais, doença. Então, uma perda afetiva, uma perda material, não passaram uma prova, há um descontrole inicial de baixa gravidade, mas a gente consegue controlar. Se mantém, de repente, com um autocontrole, né? Há influências espirituais leves e ocasionais, ou seja, seriam aquelas perturbações espirituais que nós sentimos a presença ou não, ou às vezes nós cedemos algum comportamento achando que é nosso, mas é influência espiritual. É pensar em algo, desejar algo, às vezes é uma intuição de um espírito que está simplesmente só se aproximando. Tem um caso de Divaldo que ele narra que duas companheiras da devoção do caminho estavam batendo boca uma com a outra. Uma falava algo e aí a outra respondia algo. Aí quando o Divaldo se aproximou delas, viu que tinha um espírito brincalhão. O espírito ia no ouvido de uma e disse assim: fala isso para ela. E aí ela falava. E ele corria no ouvido da outra: responde isso. E ela respondia. E quando o Divaldo percebeu do espírito, o espírito olhou para o Divaldo e falou assim: fica quieto, estou me divertindo a beça. E aí o Divaldo virou para as companheiras e disse assim: vocês estão sendo joguetes de um espírito brincalhão. Vocês estão cedendo a mente, o coração e a atenção a esse espírito brincalhão. Naquele momento elas começaram a raciocinar. Veja, para se livrar de uma influência negativa baixa, o raciocínio, a lógica, faz que você perceba: opa, isso não é meu, isso é meu. No momento que elas começaram a raciocinar o que foi dito, ele tentou influenciar, não conseguiu. Ele tentou influenciar o outro, não conseguiu. Aí ele virou de volta: não quero brincar mais não, foi embora. Então isso é Obsessão Simples, capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Entende? Porque eu digo sempre que a informação espírita deve ser lida. Por quê? Porque aí eu vou verificar como é que eu aplico esse conhecimento. Não é só ler para saber, mas como é que eu aplico? Poxa, se eu estava sentindo influência, fiz uma prece e a influência deixou de existir, aquele mal-estar, eu estava com angústia no coração, fiz uma prece e deixou de existir. Era simples. Se ela permanece, ela pode ter um grau mais grave. E se ela está me dominando minha vida, meu dia a dia, talvez seja uma gravidade maior. Então veja, por essas características, eu identifico e vou buscar ajuda ou vou dar ajuda que for necessário. Somatização, olha só as características que ela se apresenta, tá? Somatizações, ansiedade, angústia, dores musculares, enxaqueca, distúrbio da digestão, náuseas, cólicas, azia, má absorção alimentar, etc. Distúrbio do sono, da atenção e do controle emocional. Ó, de baixa gravidade. Ela pode se tornar de alta gravidade, tendo algo mais sério. Mas dá para perceber por algumas características. Então as pessoas às vezes narram características assim, ó. Não é que você vai ficar ali enquadrando as pessoas. Não, é para que você perceba o seguinte: que nível de orientação eu posso dar? Porque se ela está assim, às vezes uma prece, às vezes um passe, às vezes ouvir palestras, ela vai se harmonizar. Percebe? É só nesse sentido que você começa a detectar as características dessa influência espiritual. Veja, é a influência espiritual de baixa gravidade. Cid, mas pode acontecer esses fenômenos aqui sem influência? Pode. Fisicamente nós temos essas características. Diz Marlene Nobre, no livro Obsessão e Suas Máscaras, que 70% dos problemas que nós temos são de ordem espiritual. 70%. 30% é de origem orgânica. Sendo que o espírito, que somos nós, estamos ligados ao corpo, influenciando o nosso corpo, e nós que influenciamos o nosso metabolismo orgânico, significa dizer que o que 100% é espiritual. Porque nós somos de espírito. Percebe? Então é isso que é preciso que a gente comece a verificar. Poxa, com quem que eu estou atendendo? O que eu estou falando? Estou falando com a alma imortal. Por isso que a solução não é para agora, imediata, é para a vida eterna dele. Porque ele é o espírito imortal. A visão, o entendimento, a maneira de orientar é outra. Tudo bem? Pode prolongar-se por anos. Veja, a de média agora, tá? Ó, baixa gravidade. Agora vamos passar para a média gravidade, tá? Pode prolongar-se por anos no mesmo padrão ou evoluindo para algo mais grave.
Então, de longo, de média gravidade, às vezes pode prolongar-se por anos, característica por anos. E a pessoa, é como se a pessoa, vamos dizer assim, não quer se libertar daquele quadro, ela fica se retroalimentando com aquilo. Sempre está do mesmo jeito, mesma reclamação, do mesmo jeitinho, sempre. Ela gosta de ser acariciada. Ela vem na rua cantando, brincando, e quando chega na porta, você despeita, abaixa o ombro e nem se imagina. Para todo mundo, ai coitadinho dele. Ele gosta de ser coitadinho, tá? Porque às vezes não tem atenção em casa, não tem atenção no trabalho, ninguém dá atenção, mas não se despida, todo mundo papariga. E aí ele não está sendo querido, né? Ele está sendo coitado. O bom é ser querido. Ser coitado não é muito bom. Influências espirituais contínuas, fluídica e mental. Então pode ser fluídica devido ao ambiente onde eu estou e mental derivado de influências espirituais induzido mentalmente, né? Somatizações, isso de de média gravidade, desculpa. Insônia, gastrite e úlcera gástrica, infecções microbianas, alergias desconhecidas, dores musculares com nódulos ou pontos de tensão, falta de ar, hipertensão, obesidade ou magreza, enxaquecas contínuas, humor afetado, oscilante entre crise de irritabilidade e impaciência incomuns e momento de indiferentismo e submissão, crises depressivas ocasionais, drogadição periódica, que às vezes a pessoa busca o álcool ou o fumo para tentar revelar essas características, tá? Lembrando de novo, para que de amanhã depois você não o Sidney falou que isso tudo é origem espiritual. Pode acontecer esses fatos sem ter a interferência do Espírito? Pode, mas como eu sou um espírito imortal, eu mesmo posso estar criando essa dificuldade. Então é espiritual todo, certo? Baseado na lógica que eu sou um espírito imortal e quem manda no meu corpo sou eu, ok? Então, mas é preciso que a gente veja às vezes que algumas dessas situações são kármicas, que a gente fala kármico, uma lei de causa e efeito, kármico não é uma visão, uma linguagem espírita, mas é uma lei de causa e efeito. A gente vai ver aqui que pode ser coisa de vidas passadas que eu gerei e trago no corpo. E aí não tem como mudá-las. Então eu posso no atendimento fraterno, eu posso ir para o passe, eu posso o tratamento de cura no centro espírita, elas não vão mudar. Por quê? Porque faz parte do meu quadro de necessidade evolutiva na existência. Então eu, como atendente, eu tenho que ter ideia que tem fatores que não se modificam. Então eu vou ajudar a pessoa a suportar a problemática, não apresentar solução, porque pode não ser amenizado, né? Não se modifica. Amenizado, mas não solução. Porque se eu prometo solução, eu vou ter que garantir essa solução. Não pode prometer. Esses que causam efeito, não se pode dizer que não modifique, pode ser amenizado. Pode, mas tem quadros. Tem a pressão provada da pessoa. Isso. Mas tem quadros que não se modificam. Vamos ver mais à frente. De alta gravidade, ocorrem perdas temporárias ou pensamentos da consciência. Essas perdas, lenta ou repentina, podem estar associadas à velhice, a doenças, lesões cerebrais, infecções, abuso químico, álcool, traumatismos diversos, né? Influência espiritual constante, fluídica e mental, somatização, alinhamento ou alienação de consciência alternados com a lucidez, depressões, mania de perseguições, tentativa de suicídio, drogadição contínua. E aí são as chamadas obsessões por subjugação. Lá no capítulo 23, obsessão simples, obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. São as características que eu... Então essas aqui, ó, de alta gravidade, realmente existe uma influência aí da alma, do espírito, em que acaba dominando a vontade do dono do corpo, vamos dizer assim, do espírito. E aí é uma influência espiritual que precisa de tratamento médico, que precisa de ajuda e precisa de uma equipe especializada para esse tratamento na casa espírita. Uma reunião de desobsessão. A gente chama nossas reuniões de desobsessão, a nossa reunião mediúnica, mas uma reunião de desobsessão, ela precisa ter médicos com características específicas, tá? Porque você trazer um espírito que está influenciando o outro, está trazendo essas dificuldades
dificuldade de alinhamento mental e tudo mais para uma reunião mediúnica, não é qualquer reunião mediúnica que consegue trabalhar esses fatores. Tá? Precisa ter um grupo muito coeso que consiga trabalhar isso com muito clareza. Eu vou mostrar para vocês um quadro aqui lá do livro Domínios da Mediunidade de André Luiz. A influência de baixa, controle das influências. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a se controlar, tá? De baixa gravidade. A prece representa um poderoso instrumento de auxílio, pois ela é o padrão vibratório do necessitado, foi o que eu já falei. Você sente angústia, faz uma oração, muda aquele quadro teu, tá? Então a prece ela ajuda. Isso a gente pode indicar. Você tem orado? Pelo jeito que a pessoa responde, a gente já percebe se ela está em boa sintonia com bons espíritos ou não. Com o anjo de guarda, que é o espírito protetor dela. A mudança vibratória permite que a assistência dos benfeitores espirituais favoreça o reajuste psíquico, emocional e físico. A pessoa recupera então as rédeas sobre si mesmo, esse é o objetivo, que ela domine as suas emoções, rompendo com as ideias perturbadoras próprias ou de outrem. As ideias perturbadoras, gente, pode ser própria, é auto-obsessão. Ela mesmo pode criar. Obsessão e desobsessão de Julie Carla Schubert, fala bem sobre isso, tá? Inclusive ela vai estar semana que vem lá em Lages. Trabalha no bem. Então vamos trabalhar no bem que ajuda, tá? Fazer o bem para os outros, próximo, para poder trabalhar essas questões. Média gravidade. A prece, o passe. Vejam que os instrumentos que a casa espírita pode oferecer. A água fluidificada tem um poderosíssimo mecanismo de tratamento. A água fluidificada. A água recebe uma substância do plano espiritual, quando sorvida pelas pessoas durante a palestra, ou no final, ou quando ela vai lá para casa, ela cria uma reação química, como se fosse química, da reação quando ela sobe a água com o perispírito da pessoa. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, e é interessante a gente ler, o tema a gente não vai falar sobre isso hoje, que é sobre o passe, o tratamento, mas no Mecanismo da Mediunidade ele vai dizer o seguinte: a pessoa recebe o passe na casa espírita, ou quando nós viemos aqui na casa espírita, nós recebemos ajuda pelo plano espiritual. Só que essa ajuda, esse passe, essa energia que eu recebo, ela entra no meu sistema, na minha estrutura perispiritual, através do centro de força. Só que para que ela se multiplique, ela funciona como funciona o nosso sangue, multiplicando as células ou levando a alimentação por toda parte do nosso corpo. Dá um exemplo prático para vocês verem que está acontecendo isso agora com vocês. Foram lá em cima, comeram algo, né? Aonde tem açúcar, lipídios, glicídios, tem tudo na alimentação que vocês comeram lá em cima. Só que agora o organismo começa a fazer o seguinte: a massa toda que comeu vai ser eliminada. Mas ele vai pegar o quê? Essas substâncias, vai sintetizar, vai criar um processo metabólico e vai jogar onde? Na corrente sanguínea. A corrente sanguínea, por sua vez, vai espalhar toda essa que vocês comeram lá em cima pelo seu corpo, porque os 6.000 litros de sangue que corre pelo nosso corpo vai alimentando nossas células e vai tirando impureza das outras células, daquilo que não serve mais. Existe nas nossas células organelas chamadas mitocôndrias, complexos de Golgi e outras estruturas, que vai armazenar energia para que a gente não tenha fome até o final da palestra, para que a gente fique tranquilo. Outros vai gerar, em algumas substâncias, porque a gente tem açúcar, vai gerar um processo aonde vai metabolizar, gerando álcool, e vai dar um pouquinho de sonolência em alguns aí querendo se desprender do corpo, que o alimento faz isso, em alguns alimentos. Percebe? Isso tudo acontece. Agora imagine o passe. Você tomou o passe e ele entrou na tua estrutura perispiritual. E quem faz todo esse processo que o sangue faz é o perispírito. Impulsionado por quem? Pelo espírito, a nossa mente. Da mesma forma que eu vou lá e faço um hemograma no sangue, né? E descubro a doença que eu tenho. Vou fazer exame de sangue. E aí o médico, o analista lá do exame diz: tem tantas células disso, tantas células daquilo. A doença dessa pessoa é essa característica. O médico recebe aquilo ali, vê pela quantidade de células acumuladas naquele pedaço de tecido sanguíneo e diz assim: tem que tomar medicação tal, porque você está com diabetes.
Você está com isso, está com aquilo. Bom, imagine o dia que a gente puder analisar as moléculas do perispírito. E aí vai descobrir, você ficou muito bravo hoje. Você brigou muito, pensou mal, pensou negativo, que está no perispírito. Você recebeu a energia positiva. Agora, fazer que essa energia circule no teu corpo e sirva de doente, de cura para você, é a tua mente que vai fazer. Então eu quero dizer o seguinte, 50% do mundo espiritual faz, os outros 50% é você que faz. E se você não fizer a tua parte dos 50%, não adianta o mundo espiritual fazer. Vai, te ajuda, te dá passe, te leva para o centro espírita, tu ouve coisa boa e chega lá fora e começa a pensar coisa errada, vai chegar em casa, vou brigar, vou bater, e não sei o quê, e aí continua o desequilíbrio de novo. Então quem é que perde a energia ao longo do tempo? Somos nós mesmos. A gente recebe e perde. Então André Luiz vai falar isso no livro Mecanismo da Mediunidade, que é interessante. Então veja bem, toda essa ajuda do Evangelho, atendimento, apoio médico, medicamentoso, terapêutico, o trabalho no bem, principalmente o trabalho no bem, ele faz retemperar as energias na prática do bem. Quando eu penso no outro, falo do outro. Há pouco tempo saiu agora uma reportagem falando por que o cachorro gosta tanto do animal, né? Da pessoa gosta tanto do cachorro. Por causa do olhar, que tem uma substância que só funciona do mesmo jeito fazendo visita às pessoas no hospital, tá, gente? No leprosário, né? No asilo, ajudando alguém que necessita, visitando alguém doente, funciona do mesmo jeito. Sejamos terapeutas de nós mesmos na prática do bem. Ok? Influência de alta gravidade. A prece, o passe, a água frutificada, o evangelho no lar, assistência espiritual, atendimento de espírito perseguidor na reunião mediúnica. Só tem estrutura para isso na casa espírita. Tá? E são casos muito graves. Apoio médico, psiquiatra, lá podia ser qualquer médico, clínico geral. Aqui nesse caso aqui já tem que ser um psiquiatra, tá? Porque a gravidade é maior, porque aí há um processo de desequilíbrio mental. Tratamento e medicação especializada, assistência familiar e de amigos. E muitas vezes a pessoa não consegue ter condições de atender-se sozinha. Ela precisa de ajuda. Então vejam bem, eu me proponho um trabalho na casa espírita, uma equipe, até que grau que eu vou avançar nesse atendimento. Porque se for de alta complexidade, alta gravidade, será que eu tenho estrutura na casa espírita para atender esses casos? Ou não? Então, ao montar o trabalho, nós temos que saber qual o nível que a casa espírita tem condição de realizar. Percebe? Então é uma análise que cada cada estrutura vai fazendo da sua capacidade. Por exemplo, assistência familiar, narrando aquele fato que eu falei que a minha irmã faz o atendimento lá no Rio. Então nós temos lá, ela tem lá o atendimento fraterno, faz os casos de atendimento fraterno, depois a equipe se reúne com uma reunião mediúnica específica e em alguns casos vai 2 ou 3 pessoas atender aquela família. Lá, visitando a família, tentando descobrir qual é o problema e tentando ajudar o quadro que foi narrado no atendimento fraterno. Então esse atendimento, para ser especializado, tem essa característica, tem que ter pessoas capacitadas e com disposição para fazer esse trabalho, para poder chegar ao nível de entender lá. Quem quiser entender um pouco sobre esse tipo de trabalho, leia nos bastidores da obsessão de Manuel Fernando de Miranda, que além do trabalho que era feito na casa espírita do grupo mediúnico, o grupo mediúnico também visitava a família, alguns tarefeiros, e além disso, o grupo mediúnico, ao dormir, ao levar o corpo ao sono físico, eles se desprendiam e continuavam trabalhando no plano espiritual. Aí você vê que a complexidade do trabalho é maior ainda, tá? Ok? Aí só para a gente entender que essas substâncias criam uma dificuldade, quando elas não têm, ou quando elas têm excesso na nossa mente, tá? A dopamina, noradrenalina, serotonina, apenas algumas só, para a gente ter uma ideia, né? Que gera uma série de dificuldades, emoção e tudo mais, tá? Chamado neuropeptídeos, que está no nosso cérebro, que tem a área ali, ó, de alegria, de prazer. Às vezes eu estou triste, porque está com um mau funcionamento aqui, ó, não tem nada a ver de espiritual, não. Às vezes é um funcionamento orgânico, físico, que a medicação não bota no lugar, tá? Por isso que muitas vezes o médico diz assim, isso é coisa de espírito. Dizer que a pessoa está com obsidiado. Às vezes não tem problema não. Às vezes um tumor cerebral ele diz que é espírito. E tem que ir para o médico. Não
tem nada de espiritual. Então, o cuidado para a gente não diagnosticar as pessoas com problemas espirituais, quando às vezes pode ser simplesmente médico ou físico. Lembrando que aí se está nessa estrutura, porque o espírito do dono do corpo, né, que gerou essa dificuldade. Tá? Aqui, essa área aqui, ó, é uma área que a turma do obsessores adoram, tá? Celebrando essa estrutura aqui, para dominar o comportamento. Livro Libertação. Vocês vão ler lá a respeito dos ovoides, espíritos ovoides, que foram acoplados nessa região e dominavam uma moça que ela estava em coma em casa. Processo obsessivo. Tá? Então são fatos que ao ler a gente vai entender. Não é para diagnosticar todo mundo que está com problema de ovoide. Não, que eu vi isso, eu vi aquilo. Calma. Não vamos fazer isso. Mas é para que a gente entenda que o grau das dificuldades morais, obsessivas, pode chegar a graus dificílimos para serem trabalhados. Dificílimos. Então, por isso que a casa espírita, ao se propor uma tarefa dessa, tem que saber aonde nós podemos chegar. E tem quadros mais sérios que eu não vou nem narrar para não deixar vocês se preocuparem com medo. Daqui a pouco o pessoal não dorme em casa. Bom, gente, então esses fatores aí são fatores que nós devemos levar em consideração. Sobre a dor, é preciso que a gente entenda a origem da dor. Nós temos 3 tipos de dor. Tá? A dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Então, se eu tiver essa ideia, entendimento, eu vou analisar a questão do olha, qual quadro que essa pessoa pode estar. Ela pode estar nesse nível. Mas lembrando que isso aqui não é para fechar a questão. Eu analisei aquilo que o Cid me falou, a pessoa estava com isso. Não fecha a questão. Sempre mantenha ela aberta. Mas você já analisa as possibilidades. Por exemplo, a dor expiação. A dor evolução, melhor, é o ingrediente dos mais importantes na economia da vida de expansão, crescimento. O feto sobre o mar, uma semente na cova e tal, dá exemplo aqui. Sofre a dor evolução para desenvolver os próprios órgãos, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem o qual não existiria o progresso. Então, a evolução em 2 mundos de André Luiz, tá? Fala sobre isso. Então, por exemplo, a questão do século de nascença, tá? Jesus fala que ninguém pecou, e era a dor evolução, porque ele estava no processo de resgate, né, para o crescimento. Não era bem o resgate de uma falta. A dor expiação, que vem de dentro para fora. Eu quero entender mais isso, Cid, sobre expiação. No livro Céu e Inferno, capítulo 7, que fala Código Penal da Vida Futura, para entender como é que é o processo de expiação, de reparação e o processo que a pessoa tem de crescimento. Tá? Então, tem 3 situações quando nós contrariamos as leis divinas. Primeiro o arrependimento, depois a expiação e depois a reparação. Em qual grau que eu estou? Às vezes eu estou no processo expiatório, às vezes alguém está no processo de reparação. Como nós estamos no mundo de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração, faz parte da gente ainda confundir expiação com prova. E até não é importante distinguir uma coisa da outra, porque não vai modificar nada. Não estou provando, não estou expiando, mas a dor é igual. Tá? Só saber o nome não vai modificar. Agora, entender como é que funciona é importante para o nosso crescimento. Então, a dor e expiação que vem de dentro para fora, a outra de fora para dentro. Causas das aflições, remonta-se ao lixo dos mares terrestres, reconhece que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que depois sufocam. Então, veja, a origem da dor está onde? No caráter da pessoa. Mas é culpa de Deus, é os obsessores. Só existe obsessor porque eu estou com a porta aberta. Só existe. Se o celular tocar e a gente ouvir aquelas músicas lá, que o meu acho que deve estar ligado, não sei. Se alguém me ligar agora, vai tocar. Por quê? Porque eu não desliguei. A mente funciona do mesmo jeito. Se eu não me desligar de situações e vir uma influência, eu capto ela. Eu capto entra na sintonia e sofro as consequências daquilo ali. Então é meu caráter. Imprevidência, orgulho, ambição, excessos, maus pensamentos, mágoas, revolta e ódio. Muitas vezes as pessoas vêm com esses quadros mentais desequilibrados para o atendimento fraterno. Tudo porque ela alimentou o mau pensamento de alguém. Ela está com mágoa, ela está com revolta, está com ódio e apresenta um quadro de doença, de desequilíbrio. E eu, como atendente fraterno, eu tenho que ter cuidado para não dizer, não, isso é espiritual. O espiritual dela é espírito, tá?
não espiritual de outro espírito, um outro ser inteligente. Dor auxílio, pela intercessão de amigos devotados, a nossa felicidade, a nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda, e aquilo que ele está falando com Esdras ali, né? Evitarmos a queda, seja mais frequentemente para serviço preparatório da desencarnação. Então são aquelas doenças de longo curso, que as pessoas às vezes têm, e ela vai permanecer ainda naquele quadro, não vai sair. Então dor e expiação, passado. Dor auxílio, presente. E dor evolução, futuro. Ok? Dúvida? Nessas características, né, que daí já de uma forma mais aprofundada, né, sobre essas dores em evolução e expiação e passado, ela não se difunde mais na condição de compreensão em relação até nós mesmos, de um para com o outro, que faz esse trabalho espiritual, porque assim, nessas características, muitas das vezes, a gente se esquece da nossa propriedade e da necessidade que nós, como seres espíritas, seres espirituais, espíritos, temos a necessidade do auxílio. Então, quando se desvela essa mediunidade ou essa compreensão de todo esse conhecimento, de que maneira, mesmo que por ser uma condição nova da minha estrutura, mas por ser um espírito antigo, pelas capacidades da minha moralidade em que identifica a maneira com que eu trabalho, quando eu vejo essas possibilidades em auxílio ao meu irmão, qual que é o processo que eu tomo? Porque ao irmão desses que estão em torno do trabalho que eu faço, porque muitas das vezes a gente se melindra, muitas das vezes a gente se limita, muitas das vezes a gente não aceita a ajuda. Então, dentro desse teu mecanismo de muito trabalho, por muitas pessoas, pela constância que tu tens, o exercício em que tu praticas, dá uma base de experiência. Exato. E o processo sempre vai ser o mesmo, né? Quando eu faço essas ações e participo, entendo, eu verifico que o outro é igual a mim, o outro, todo mundo é igual. Mesmo aquele que está sentado na minha frente me pedindo auxílio, e eu identifico o seguinte, já tem algo que eu ainda não consigo também fazer. E aí eu começo também a começar a melhorar. Então isso é um processo coletivo, né? De ajuda. Gente, só passando rapidamente, saúde e doença, né? É uma característica do indivíduo, aí tem o estado depressivo, de motivação. Olha de motivação como é que é, ó. Tem de pedra na cabeça, né? Ansiedade, controle, estresse, né? Olha, os estados mentais difíceis de controle, comportamentos diversos, instabilidade emocional, o medo, a culpa, né? O desequilíbrio mental de influências espirituais que acontece, a aura do indivíduo fica totalmente desorganizada, a apatia, só fica lá, né? Só dormindo, comendo, não fazer mais nada na vida. E aí, entre os estados depressivos aí, né? O sofrimento, tá? O egoísmo, né? Que a gente sempre procura mascarar essas características, né? E aí nós temos então tudo isso resultado do espírito imortal. Aí aqui, ó, só para a gente ter uma ideia daquilo que eu falei, que são as clássicas doenças que não podemos modificá-las. No livro Ação e Reação, André Luiz, então, ele vai nos falar sobre os problemas das reencarnações, de vidas passadas. Aqueles que por vezes diversos perderam vastas oportunidades de trabalho na Terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como seja o álcool, e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos. São chamados suicidas indiretos. Aí, despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, implora o regresso à carne em corpos desde a infância, inclinado à estenose do peloro, que são regiões na área, né, digestivas, úlceras gástricas, as desequilíbrio dos pâncreas, a colite e as múltiplas enfermidades do intestino que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis no decurso da existência inteira. Isso é André Luiz falando. Então veja, a consequência de uma doença gerada por um comportamento anterior. Não consegue mudar. Inteligência notável com sucessivas quedas morais,
através da leviandade e com que se utilizava o esporte, da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis, perde formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitada de achaques, neoplasmas diversos que lhes obstêm os movimentos demasiadamente livres. Vai nascer com corpos com deficiências. Tá? Tem um caso que eu sempre peço a Simone para narrar, de um rapaz com toda a estrutura física boa, e de repente se viu, né? Pode narrar? Posso? Então, só para não poder participar um pouquinho. Está numa apostila de evangelização, né? Que o rapaz, ele saudável, estudante, tinha um bom círculo de amizade. Aí ele foi nadar no rio e de repente ele começou a não sentir as pernas dele. E foi um problema que começou a não ter mais cura, né? E ele caiu numa apatia, numa depressão, numa tristeza sem fim. E um dia ele foi levado por uma entidade espiritual e ele sentiu indo para um lugar que parecia um castelo. E quando ele bateu o olho naquele castelo, ele já sentiu o indescritível mal-estar, né? Pela psicosfera negativa dele. E quando ele entrou nos subterrâneos, não nos subterrâneos, mas não tinha as masmorras do castelo, ele viu várias pessoas gemendo sem pés, horrivelmente. E de fundo ele escutou uma gargalhada bem sinistra e ele se reconheceu naquele homem que gargalhava como um lobo. E aquelas pessoas que estavam sem os pés eram os servos dele que fugiram, que tinham fugido do castelo de tão ruim que ele era, ele como pessoa. E quando ele conseguiu pegar essas pessoas de volta, ele mandou lutar os pés. Aí nessa encarnação, bem mais leve, ele apenas perdeu os movimentos, não de forma traumática que nem ele havia feito, né? Então, muitas vezes, uma doença dessa que de repente aparece, a gente não entende. Mas se a gente fosse vista pelo plano espiritual, é fácil de entender. Por quê? Porque tem ali os componentes de vidas anteriores que gerou aquele mal difícil. Ele podia estar em estado de depressão, mas depois disso ele melhora, ele volta e percebe que pode vencer. Com casos existem diversos de pessoas que perderam o movimento e conseguiram reverter o quadro. E outras que apenas quebrou a unha e não querem mais viver. Né? Então, cada um tem uma característica diferente. Tá? Companheiros que em muitas circunstâncias se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos. Olhos e ouvidos, ver coisa que não é e ouvir coisa que não deve. Né? Comprometendo-se em vasta rede de criminalidade através da calúnia e maledicência, falando mal dos outros, por trás principalmente. Imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas e visuais que lhes impeçam de sentir pesquisa atroz. Lembrando, nem todo mundo tem problema auditivo e visual porque foi cabo. Maledicência na vida passada. Existem vários outros motivos, mas um dos motivos que gera essa situação é esse comportamento anterior. Tá? Intelectuais e artistas que despedem sagrados recursos do espírito na perfeição dos sentimentos humanos por intermédio da criação de imagem menos digna, aí está aí o filme, a televisão e várias coisas, tá? Rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que, nas reflexões temporais do ostracismo, possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Então veja, ontem muito intelectual, fazendo uma série de coisas, volta com um cérebro com dificuldade, restrito em si mesmo para poder reaprender as questões emocionais. Homens e mulheres que abusaram dos dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas para disseminar a loucura e sofrimento naqueles que admitiam as falsas promessas, solicitam corpos vulneráveis às dermatoses aflitivas, quais a eczemas, tumoração cutânea, ou portadores de alterações da tireoide, que os constranjam a reiteradas lutas educativas. Ó, tireoide. E vai por aí afora as glândulas, né, de secreção interna, que a gente não entende. Tá? O médico faz análise e não sabe descobrir de onde é que vieram essas situações. Ok? E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forma de perturbação para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências em prol de equipamentos fisiológicos atormentados por lesões importantes no campo genésico
experimentando desde a puberdade inquietações e desequilíbrios ovarianos e testiculares. Então são fatos que, ao analisar a doença e dependendo do quadro que a pessoa não consegue se liberar, está lá em vidas anteriores. Ok? Então por isso que eu digo, quando eu faço atendimento fraterno, gente, é muito mais complexo do que um atendimento simplesmente psicológico ou médico. Por quê? Porque eu estou analisando aqui o espírito imortal. Eu estou vendo a questão da amplitude que aquela alma está passando, que eu tenho a ajuda. Então a cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, a diabetes, o pânico, a loucura e todo o conjunto de moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, postas adentro da justiça universal, atendendo aos próprios roubos, ou seja, pedidos nossos, nós é que pedimos para isso, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Então a gente se perde muitas vezes nas ilusões humanas e perde às vezes dificuldades. Então a alma pediu, mas eu não lembro. Mas às vezes a gente vai ter ideia. As obras, gente, que a gente sugere de leitura são essas, tá? Obsessão e suas máscaras, transtorno psiquiátrico obsessivo, das patologias aos transtornos espirituais, ação e reação no mundo maior, mecanismo da mediunidade. Por quê? Porque você aqui tem uma leitura, lógico, aquelas outras que eu citei também antes, tá? Todas elas, tá? Mas você tem uma leitura tranquila, serena e vai entender o mecanismo da dor, do sofrimento das pessoas. Ok? Gente, eu vou só agora, para finalizar, deixa eu ver se eu consigo aqui passar, que eu não vou entrar na questão do... Aqui, ó, a gente poderia mostrar cada centro de força e cada doença. Isso tem na apostila, tá? Cada centro de força, o que é providencial e o que é prejudicial, que gera desequilíbrio. Principalmente para quem trabalha no passe, tem uma ideia de como é que isso funciona, tá? A gente não vai trabalhar isso aqui até por causa do horário. Eu só quero mostrar para vocês como é que funciona, somente para a gente finalizar, nesses 15 minutos que faltam, a questão na casa espírita, que é em relação à visão espiritual. Tá? Nós temos aí a dimensão espiritual da casa espírita. A estrutura do centro espírita geralmente é planejada no plano espiritual. Então é mais ou menos assim que nós vemos lá. Tudo é planejado no plano espiritual anteriormente, tá? Continente magnético, isso aí seria um assunto para um outro momento. E eu só quero passar aqui, mais rapidamente, só para vocês verem que os espíritos selecionam os que entrarão no centro espírita, lembrando que os centros espíritas são aqueles que mantêm o equilíbrio moral entre seus trabalhadores, tá? Então são selecionados fora do centro espírita, tá? Olha as características, às vezes, de modificação do perispírito das pessoas, chamado fenômeno de licantropia. Então, pessoas às vezes têm essa característica, mesmo um recepcionista na casa espírita que não conhece o espiritismo, está atendendo alguém que possa estar com uma característica assim, ele pode perceber. Então, o pessoal vai querer até deixar de querer ser recepcionista. O atendimento é feito pelo plano espiritual em qualquer lugar. Não tem um lugar específico, mas a casa espírita passa a ser o local onde é feito o atendimento. Aqui vocês vão ver que criam uma parede na casa espírita, tem a imagem das também no vídeo. Aqui dá para a gente ter uma ideia da substância que estão trazendo do plano espiritual para colocada na água. Aquela que eu falei que tem uma reação como se fosse química no nosso perispírito, tá? A música, o palestrante, ele é influenciado pelos mentores espirituais. Geralmente o palestrante fala e as pessoas têm no final, fala assim, ele falou aquilo que eu precisava ouvir. Realmente, o mentor espiritual dele contou para o outro, é uma fofoca espírita, tá? E aí o palestrante fala basicamente aquilo que está na cabeça. Olha aqui, esse aqui é um fenômeno de ideoplastia, que é estudado por Ernesto Bozano. Veja a importância de conhecer Ernesto Bozano, tá? Ele está falando sobre o
perdão, ela, a moça que está assistindo a palestra, lembra de uma discussão que ela teve com a mãe, e aí lembra o sentido de pedir desculpa. Isso aqui é tratamento espiritual, gente, na reunião pública. Isso aqui também é atendimento fraterno. O palestrante fazendo a palestra e as pessoas mudando o pensamento delas enquanto elas estão ouvindo a palestra. Então, o tratamento espiritual da casa espírita não é somente no atendimento fraterno na hora do passe, é durante toda a reunião, desde a entrada, tá? Só para a gente poder ver a complexidade. Aqui na hora do passe, ó, aqui no melhor, ainda na reunião, esse homem aqui tendo uma ideoplastia também, só que essa ideoplastia é preocupação com ele mesmo, com o seu trabalho, que o que vai dificultar